Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Letícia Menezes, eu sou advogada associado do escritório Carlos Elias Arbitragem e este é o quadro Jovens do Canal, que é uma iniciativa da ala jovem do Canal Arbitragem que tem como objetivo justamente aproximar o público de grandes profissionais e juristas. E antes de introduzir o nosso convidado, passarei a palavra para a Mauri, para explicar um pouco qual seria o nosso tema e como apresentar o querido professor. A Mauri, por favor. Olá a todos, meu nome é Amaury Pavão e mais uma vez junto da Letícia, também trabalho Carlos Elias Arbitragem, é uma honra fazer parte dos jovens no canal. O tema de hoje é comentários, mais uma vez comentários da reforma do Código Civil, considerações sobre as principais mudanças no título de responsabilidade civil especificamente. Daí, para discutir esse tema hoje, nós temos o professor Rafael Petef, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado pela Universidade de Oxford, é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador da Rede de Direito Civil Contemporâneo e coordenador regional do SEBARC em Santa Catarina, árbitro e parecerista. Muito obrigado, professora, por aceitar essa entrevista. E eu vou passar agora a palavra de novo de volta para a Letícia para fazer a primeira pergunta. Bom, professor, antes de mais nada, só queria agradecer, fazer as palavras a Mauri as minhas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E, assim, já partindo logo para a primeira pergunta. Você entende que a responsabilidade civil, da forma como ela está estruturada hoje no direito brasileiro, ela funciona? Isto é, ela cumpre os objetivos, ela desempenha as funções que se espera de um sistema de responsabilidade civil? Bom, em primeiro lugar, tudo bem, Mauri? Tudo bom, Letícia? Gostaria também de saudar toda a nossa assistência, queria agradecer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sempre gosto muito de todos os debates, mas especificamente em relação aos jovens, e essa parte aqui, né, do canal de arbitragem é muito dedicado a eles, então é uma alegria redobrada estar aqui com vocês hoje. Bom, se ela funciona... Talvez eu até gostaria, Letícia, de fazer, digamos assim, uma advertência inicial, né? Eu acho que esse debate agora, principalmente depois da formalização do PL, agora muito recentemente, ele é absolutamente fundamental para o país, né? Como diria o saudoso Teixeira de Freitas, quando ele fazia o seu esboço, ele já dizia, olha, estão todos aqui absolutamente convidados a debater, a contribuir, e isso realmente é uma empresa patriótica. Então, eu acho que todos os professores no Brasil hoje, não é que eles podem, mas eles realmente devem, né? É o projeto de reforma mais profundo que a gente teve em muitos anos, né? Na realidade, a mudança de artigos ela é mais contundente, ela é mais numerosa do que a mudança de artigos que nós tivemos do Código Real para o Código Bevilacqua, então talvez a gente pudesse até dizer que é a reforma mais profunda em séculos que a gente tem no direito civil. Então, eu acho que realmente esse debate é absolutamente necessário, né? E todas as críticas e as sugestões devem ser recebidas da melhor maneira possível. Até porque nós tivemos, para essa reforma, né, nós tivemos, digamos assim, um tempo absolutamente recorde, né? Enquanto reformas como a alemã, como a francesa, praticamente em todos os países levaram décadas, o Código Civil argentino, nós fizemos uma reforma desse tamanho, 180 dias, sendo que as grandes discussões finais, depois da entrega do trabalho pelas comissões, se deram ali num par de meses e principalmente nos 5 dias finais. Então, realmente, eu acho que todo o debate ele é absolutamente essencial para o país, né? E eu até confesso para vocês, assim, eu sei que nós estamos num país latino, eu sei que nós não estamos na Alemanha, não estamos na Inglaterra, mas eu tenho um certo desconforto, assim, porque eu tenho recebido alguns comentários de queridos amigos meus, dos meus queridos amigos não, mas de alguns outros membros da comissão em que às vezes rotulam um pouco, né, esse nosso debate, às vezes como fruto de um ressentimento, de uma mágoa ou de uma inveja. Eu acho que tem que ser exatamente o contrário, né? O debate tem que ser fomentado à exaustão agora, né? E eu vim aqui hoje, por exemplo, falar de responsabilidade civil, que um dos membros da comissão é o meu querido amigo Nelson Rosenwald, tivemos agora juntos em Oxford, estamos participando de um projeto junto lá. Então, faço isso com a maior tranquilidade e com a maior alegria, porque tenho certeza absoluta que isso, mais uma vez invocando aqui nas palavras de Teixeira de Freitas, é uma empresa patriótica. E principalmente em relação à responsabilidade civil, acho que esse debate tem que ser intensificado, e aí
já partindo de uma maneira um pouco mais específica para a tua pergunta, né, Letícia, se ela funciona ou não, porque mesmo grandes observadores estrangeiros, e acho que ninguém duvida que um dos maiores doutrinadores de língua portuguesa hoje, se não maior, é o professor Menezes Cordeiro. Né? E o professor Menezes Cordeiro, até de maneira muito educada, muito polida, muito contida, mas ao ver realmente as nossas propostas de modificação da responsabilidade civil, ficou bastante preocupado a ponto de ter escrito, né, expressamente, ele falou que realmente em 180 dias é uma tarefa quase impossível, etc. E o que eu faço coro a ele, então eu já escuso muito, né, de grandes críticas que os membros da comissão, logicamente, eu brinquei até em podcast esses dias, olha, nem se ressuscitasse em Pontes de Miranda, talvez ele não conseguisse fazer uma reforma em um par de meses com essa contundência, né? E ele diz expressamente, olha, essa reforma é heterogênea, mas em especial a responsabilidade civil, a ponto de ele dizer, né, olha, na minha terra eu sugeriria que a parte de responsabilidade civil fosse retirada da reforma, se essa for considerada premente e dever prosseguir. No Brasil, doutrina e legislativo melhor dirão. Mas então, só para que a gente tenha já de início aqui uma noção de quão drástica realmente são as mudanças na responsabilidade civil. E aí, perguntando, será que ela funciona, a responsabilidade civil? Qual é a minha opinião em relação a isso, Letícia? A responsabilidade civil brasileira funciona porque ela tem que funcionar. Porque se eu admitir que ela não funciona, então eu tenho que admitir também que a responsabilidade civil alemã, que a responsabilidade civil francesa, italiana, espanhola, portuguesa, belga, holandesa, argentina, chilena, uruguaia, colombiana, nenhuma funciona. Porque ela funciona porque ela tem que funcionar. O que ela tem que funcionar? Ela tem que indenizar dano. Ou seja, a função principal da responsabilidade civil sempre foi, na história do direito civil, indenizar danos ilicitamente causados. Isso ela o faz? Me parece que sim, ou faz tão bem quanto fazem os outros países. Então, ou seja, se nós achamos que ela não o faz, os outros parece que também não fazem e parece que não reformam a sua responsabilidade civil da maneira que está proposto aqui. Porque, na realidade, parece, né, sabe, não funciona por quê? Porque eu respeito profundamente essa linha de pensamento que hoje existe no Brasil, que é uma linha de pensamento que está na reforma, de aderir a novas funções da responsabilidade civil, né, como funções punitivas, funções pedagógicas, funções dissuasórias. Só que, na realidade, a escolha que nós fizemos, ou que os sistemas romano-germânicos, né, claro, eu não estou falando aqui dos Estados Unidos, de Austrália, mas todos os países do sistema romano-germânico, nós sempre escolhemos deixar essas funções para o direito público, especificamente direito penal, direito administrativo, principalmente direito regulatório, todas as agências regulatórias, o Ministério Público por Ação Civil Pública, o PROCON, a ANAC, a Anatel, a CVM, ou seja, todas essas agências e todos esses órgãos é que normalmente aplicam penas, né, ou multas, ou até ações mandamentais, mandar parar de vender algum produto, de algum serviço, etc. Então, no sistema romano sempre foi assim, ou seja, essa não é a minha opinião, isso é uma constatação de todos os grandes comparatistas do mundo. Posso citar só o professor Helmut Koziol, talvez maior autoridade do Grupo Europeu de Responsabilidade Civil, que diz isso expressamente, né? Todos os países aqui da Europa continental, que são do sistema romano-germânico, a gente deixa para eles, né? E até, eu estou falando aqui, né, para os jovens do canal, então, muitos de vocês imaginam que não tenham vivido isso, ou talvez não se lembrem, mas eu acho que esse é um exemplo muito, muito interessante, assim. Em 2012, né, então faz muito tempo, para mim não tanto, em termos relativos, mas faz muito tempo, quando nós tivemos um problema enorme da telefonia móvel no Brasil. Né? Nós ainda estávamos começando, ainda os mercados eram muito dominados por aquelas companhias que tinham sido as primeiras em cada estado, a questão da mobilidade, né, da portabilidade do número não era tão fácil, e as pessoas tinham um problema enorme. Aqui em Floripa, por exemplo, que é onde eu moro já há mais de 20 anos, era um horror. A gente não conseguia completar a ligação, quando completava caía depois de 10 segundos, etc. E aí foram várias multas da Anatel, até um desembargador aqui de maneira muito, digamos assim, ousada, para dizer o mínimo, usou punitive damage, uma interpretação absolutamente contra a legem, deu lá 1 milhão de multas, etc. Nada funcionou, né?
porque, aliás, muitas vezes nem a multa adianta, então nem a questão da punição muitas vezes adianta. Quando que adiantou? Quando a Anatel chegou em 2012, isso aqui, ó, acabou. Ninguém mais vende plano nenhum até melhorar o serviço. E nós que tínhamos anos aqui de Via Crucis, em meia hora, em meio ano acabou, em 6 meses acabou o problema. Ou seja, a gente estava falando maravilhosamente bem aí há mais de uma década, não só aqui, como em vários lugares do país. Então, quando a gente pergunta o seguinte, a responsabilidade civil funciona? Foi a tua pergunta. Mais uma vez, a minha resposta é, ela funciona porque tem que funcionar. Agora, de fato, se a gente passar a imaginar que a responsabilidade civil tem que ser a solução para todos os problemas da humanidade, aí eu vou dizer, não, ela realmente não funciona. Ela está muito longe de funcionar. O que eu acho que a gente tem que melhorar muito, sim? O que eu acho que ela não funciona num país em vias de desenvolvimento, como o Brasil, que não é um país rico, como a Alemanha, como a Holanda? O nosso problema maior aqui na responsabilidade civil é que aqui muitas vezes a gente ganha, mas não leva. Eu ainda falava com o professor, nesse mesmo projeto de Oxford, eu falava com o professor Gerhard Wagner, no verão passado, que é a maior autoridade de responsabilidade civil essa contratual no direito alemão hoje, e ele dizia, Rafael, na verdade, na Alemanha, os grandes temas de responsabilidade civil não são mais debatidos em demandas entre autor e vítima, entre vítima e ofensor. A gente vai discutir os grandes temas na ação regressiva da seguradora contra o ofensor do dano. Porque como a maioria dos danos, a gente avançou tanto no sistema de seguros que a maioria das vítimas não entra mais com demanda indenizatória. Elas simplesmente acionam o seguro e depois a seguradora vai entrar com ação regressiva contra o causador do dano. Então, realmente, esse me parece que é o maior problema que a gente tem na responsabilidade civil hoje, mas também me parece que esse é um problema que a própria reforma do Código Civil não endereça, e acho que nem tem como endereçar mesmo. Já seria muito mais uma questão de fomentar economicamente a questão dos seguros, ou melhorar a questão da execução depois de dada a sentença indenizatória. Então, me parece que esse é o ponto que pega hoje para mim, quando às vezes me pergunta a responsabilidade civil funciona, eu digo, olha, o problema é que no Brasil, como nós não somos um país tão rico, nós ainda temos muitos casos em que a vítima ganha, mas não leva. Ou seja, eu tenho a minha sentença, seja arbitral, seja uma sentença do Poder Judiciário, como eu brinco em aula com meus alunos, a gente vai moldurar na parede, porque não tem como executar aquele negócio. Ou seja, como a gente tem também em casos arbitrais, às vezes está lá, o demandado está em recuperação judicial, ou faliu, é uma massa falida, a gente ganha, sentença maravilhosa e, na verdade, não consegue executar. Mas eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar nessa pergunta inicial, Letícia, sobre se ela funciona ou não. Professor, eu não fico um pouco na dúvida se foi respondido ou não, mas você chegou a tocar no assunto da diferença da reforma que foi do Código Reale ao Código Bevilacqua. E eu queria saber, na sua visão, considerando o que foi feito de 16 para 2002, especialmente o produto final em 2002, o código atual poderia ser chamado de defasado? Ele, independentemente se funciona ou não, mas ele é defasado, ele merece alguma atualização? Olha, Amaury, eu acho difícil, É um código de 2002, então é realmente uma coisa inédita no mundo, uma atualização para um código tão atual. Eu não conheço nenhum outro país do mundo, principalmente uma atualização tão profunda. Claro, uma atualização de alguns artigos é absolutamente normal. O código vem sendo atualizado, Ou seja, desde 2002 nós temos leis esparsas que mudam lá 3 artigos, 4 artigos, acresce um parágrafo, etc. Mas realmente algo dessa monta é difícil de entender. Mesmo nos casos, que a pessoa, mas o projeto começou lá na década de 70, ok, mas muita discussão houve de lá para cá, não é que simplesmente se apresentou um projeto na década de 70 e esse foi aprovado em 2002. E especificamente na responsabilidade civil, que é o nosso tema de hoje, e que também eu ouço muito de colegas e amigos que falam, não, mas está muito defasado. Eu respeitosamente discordo, mas eu te confesso até, Mauri, que mais importante, eu acho, do que a minha discordância, é a discordância de Paulo de Tarso Sanseverino, de Rui Rosário de Aguiar Júnior, de Eugênio Facchini Neto, de Adalberto Pascoaloto,
que eu lembro que são algumas das pessoas que lá na primeira jornada de direito civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em 2002, portanto, já com o código promovido, a única comissão que resolveu aprovar uma moção de apoio foi a de responsabilidade civil. E ela diz exatamente o seguinte, ó, no que tange a responsabilidade civil, o novo código representa, em geral, notável avanço, com progressos indiscutíveis, entendendo a comissão que não há necessidade de prorrogação de vacatio legis. Então, uma coisa, claro, né, a pessoa tem uma ideia que acho que pode melhorar, evidentemente que tudo sempre pode ser melhorado, mas a gente não reforma códigos novos exatamente para não causar insegurança jurídica. Mas partir de uma premissa que a nossa responsabilidade civil é defasada, se a gente olhar o código italiano, o código alemão depois da reforma, o código francês, o português, o espanhol, o próprio código argentino, eu vejo que a base é muito parecida. Então, eu acho que é muito difícil, eu não vi, além, né, dessa grande afirmação, digamos assim, de cunho mais geral, eu nunca vi ninguém conseguir fundamentar isso de uma maneira mais intensa. Por que o nosso código seria defasado? Acho que ele não é defasado, é que o que acontece é que, segundo a opinião de alguns, que eu respeito, né, eles entendem que a responsabilidade civil teria que ser mais à moda dos países de common law, então ter uma função punitiva mais intensa, uma função pedagógica mais intensa, mas isso não transforma o nosso código em defasado. Ele simplesmente expressa uma noção, uma estrutura que é comum a todos os países de tradição romano-germânica, como eu já falei aqui, é a mesma coisa que vocês vão encontrar na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, na Argentina, etc., e que algumas pessoas acham que deve ser mudada. Agora, não é porque eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa que eu automaticamente transformo o que está posto em defasado. Então, isso eu realmente respeitosamente discordo. Eu acho que não há um problema aqui de defasagem na responsabilidade civil brasileira, e acho também, então já fazendo esse link com a pergunta anterior, né, ela funciona porque tem que funcionar. Perfeito, obrigado, professora. Você comentou sobre essa questão, né, como a reforma pode trazer talvez alguma insegurança jurídica, considerando que poderiam ser pequenas alterações, né, pontuais na história do Código Civil, como foi a Lei de Liberdade Econômica, por exemplo. Eu penso, por exemplo, no tema dos juros, né, dá uma discussão judicial intensa, daí vem uma lei definindo um caminho, daí vem a reforma definindo para o outro caminho, daí vai ficar um monte de casos no meio do caminho sem saber qual vai ser o marco adotado. Mas, indo para a próxima pergunta, o artigo 187-A, introduzido pela reforma, prevê no inciso 1º que haverá ilícito, independentemente de culpa, quando a atividade, por sua natureza, causar risco. Sua visão, o que é risco na lógica deste artigo? Como essa questão teria que ser ponderada no caso concreto? O senhor concorda com essa redação? Talvez usaria outra para expressar esse conceito? Como você vê essa questão? A Maurito falou do 927, do 187, né? 187, já. Tá. Eu tô com o PL aberto aqui, só para... Tá. Eu falei, inclusive, desse ponto, escrevi um artigo específico no Migalhas, criticando muito isso. Felizmente, eu estou com o PL aberto aqui, eu posso estar cometendo engano, tá? Mas, felizmente, eu acho que não foi para a redação final. Então, no PL não consta isso. Constou em todo o processo legislativo, mas eu acho que essa modificação do 187 não ficou. Eu me manifestei no ano passado, foi no início do ano passado que eu escrevi esse artigo, porque eu fiquei muitíssimo preocupado, né? E eu até escrevi, eu digo, olha, se passasse um artigo como esse, simplesmente qualquer juiz no Brasil podia interromper a produção nacional. Imagina, se eu digo que a atividade de risco é ilícita, então um juiz dá uma canetada, dá uma liminar para toda a mineração do Brasil, para toda a construção de grandes obras, para todo o fornecimento de energia, ou seja, toda atividade de risco passaria a ser ilícita e, portanto, estaria aqui à disposição da população as tutelas de remoção do ilícito. Então, de fato, era algo... E foi muito, muito importante, né, tu trazer isso nessa tua pergunta, porque, de fato, né, na cláusula geral da responsabilidade civil, que hoje é composta pelo artigo 86, 87 e 927, que é a estrutura básica da responsabilidade civil, isso foi modificado ali no processo de proposta legislativa mais ou menos umas 3, 4 vezes.
Então, veio uma proposta da comissão, depois veio uma, acho que da relatoria geral, se eu não me engano, depois veio uma outra proposta de professores isolados, e aí veio uma emenda de consenso que acabou tirando, se não me falha a memória, esse 187. Mas a gente ficava assim numa tensão absoluta. Eu me lembro que eu escrevia às pressas aquele artigo, e disse, olha, isso aí eles vão decidir em um mês, e a cada semana muda a redação, cada semana muda, vem uma emenda nova. Eu disse, deixa eu tentar escrever isso para tentar contribuir com o debate. E aí eu acho que, felizmente, nesse caso aqui, a comissão andou bem e retirou um 187, pelo menos no PDF que eu tenho aqui na minha frente, é isso, salvo o melhor juízo, Mauri, mas pelo menos aqui eu acho que temos uma notícia boa, que essa sugestão de modificação, de reforma, que me causava assim, um desespero quase que diuturno, foi retirada. Sim, o senhor tem razão, estava no anteprojeto, não foi apresentado como PL. Como PL, Então, essa agora, agora, professor, vendo o senhor comentar, e até fazendo um pouco do gancho para a próxima pergunta, a gente tem o que eu... Primeiro, né, no Código Civil atual, no 927, tem a seguinte disposição, né, que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Só que aí na proposta, o artigo 927, ele foi alterado e tem uma complementação pelos artigos 927A e 927B, em que introduzem conceitos como atividade de risco especial e danos imprevisíveis. E aí, até puxando um gancho sobre o comentário que o senhor fez sobre o artigo 187A, me parece que tem algumas questões nessa reforma desse código, principalmente sobre terminologias, sobre a adequação jurídica do que deveria ser feita, em que eu tenho, de alguns textos que eu li, isso tem sido uma grande problemática, porque é necessário que tenha uma precisão jurídica e técnica sobre o conceito que está sendo aplicado, até para a gente verificar essa questão do dano. E eu queria ver como o senhor enxerga essas questões linguísticas sobre os conceitos que estão sendo utilizados na reforma e de que forma isso pode impactar a aplicação, enfim, dessas normativas pelo juiz ou até mesmo pelo árbitro. Como isso poderia facilitar ou dificultar essa análise? Ok. Estava falando especificamente do 927, né, Letícia? Isso, é porque o senhor comentou também essa questão da natureza, e aí isso veio à mente. Mas aí eu só queria mais o comentário específico do 927. Tá ótimo, tá ótimo. Eu só estou abrindo eles aqui. Sabe que, na realidade, e eu já vou falar dos parágrafos que tu fizeste uma menção específica a eles, ou ao 927A também, ou 927B. Mas eu te confesso que eu tenho, sim, uma preocupação absurda com o 927, até talvez mais do que o 927A e o 927B. Por quê? Tu falaste muito bem, o artigo atual que a gente tem, né, ele fala, aquele que por ato ilícito, ele faz ele remete ao artigo 186 e 187, né, então aquele que por ato ilícito, ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, causar dano, deve repará-lo. E o parágrafo único, isso do atual, né, é a nossa cláusula geral de responsabilidade civil objetiva. O 927 foi totalmente modificado e hoje o caput vai dizer o seguinte, aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Tu estava falando da questão terminológica e também da pressão dos conceitos. Quando a gente lê esse caput, gera um desespero, porque basicamente a responsabilidade civil ela só tem uma função. Senão a gente podia rasgar a responsabilidade civil e nunca mais estudá-la. Né? A única função da responsabilidade civil é separar os danos indenizáveis dos não indenizáveis. Pronto. Se eu digo que todo dano é indenizável, acabou a responsabilidade civil. Ou seja, eu talvez tenha só uma aula lá para quantificar dano. Né? As disciplinas de responsabilidade civil podem ser retiradas do currículo do curso de Direito. Então, e um pouco de nexo de causalidade, porque pelo menos o caput diz que eu só indenizo o dano que eu causei. Só que todos os outros requisitos da responsabilidade civil, como ilicitude, como os fatores de atribuição, o nexo de imputação, como culpa, como risco, como defeito do produto, pelo caput 927 não são mais necessários. A pessoa poderia contra-argumentar, não, será que não está sendo uma interpretação aqui muito radical? Porque aí tem o parágrafo único. Né? Mas aí eu teria que fazer um parágrafo único, quase como um parágrafo único revogando o caput, ou então, mas então a gente tem que interpretar o parágrafo único como um rol taxativo. Aí tudo bem, aí limita o caput. Porque o parágrafo único diz, parágrafo único,
haverá dever de reparar o dano àquele. E aí, 1, 2, 3. 1, cujo ato ilícito tenha causado, nos termos do 186. 2, que desenvolve atividade de risco especial. E 3, responsável indireto por ato de terceiro a ele vinculado, por fato de animal, coisa ou tecnologia a ele subordinado. A pessoa até poderia dizer, não, mas na verdade é um capto muito aberto e depois há um rol taxativo que é só em caso de responsabilidade subjetiva, objetiva ou fato de terceiro da coisa de animal. Digo, mas não dá para a gente interpretar assim. Por que não dá para interpretar assim? Não dá para interpretar assim porque eu tenho outras situações de responsabilidade que estão fora desse rol. O próprio código, no artigo 929, tem um caso lá de responsabilidade civil por ato lícito, que é a responsabilidade civil em estado de necessidade. Então, se aquele é um rol meramente exemplificativo, porque eu não tenho como interpretar de outra forma, eu tenho que conceder eficácia máxima ao capto e, portanto, agora qualquer dano causado é indenizável. Evidentemente que a gente não vai poder aceitar isso, né? Então, vocês notem o nível de esforço e ginástica hermenêutica e de insegurança jurídica que vai gerar isso. Eu vou precisar aqui de anos de doutrina e jurisprudência para tentar, da maneira mais elegante possível, limitar o caput. Mas uma interpretação lógica do artigo e até sistemática do artigo, a primeira solução que ele nos aponta é que, de fato, o sistema brasileiro agora liberou, ou seja, eu indenizo qualquer dano causado. Por esse caput, eu posso indenizar, inclusive, eu posso pedir indenização, inclusive, de um dano que foi causado em legítima defesa, porque eu não preciso mais de licitude. Logo, os excludentes de licitude não são mais eficazes. Então, por isso que, assim, de fato, né, a rapidez e na responsabilidade civil, todos os artigos foram modificados em poucos meses. Então, claro, é normal, isso é absolutamente natural. E, de novo, isso aqui não é uma crítica à comissão em si, mas é que não dá para fazer, né, um trabalho assim absolutamente cuidadoso em tanto tempo. Seria um trabalho sobre-humano, realmente, né? Então, por isso que a gente precisa debater muito esse artigo 927, eu acho que ele teria que ser retirado, sim, imediatamente, né? Depois o 927A que tu comentaste, que daí vai falar, basicamente, se não me falha a memória, vai falar sobre a questão da função preventiva, né? Toda aquela situação de risco, o senhor responsável por conter os danos que dele advêm, obriga-se a tomar as providências para evitá-los. E aí é um longo artigo, né? Só que isso é algo absolutamente inédito no direito brasileiro. A gente precisa também de um grande debate sobre isso aqui. A gente já trabalha, né, a tutela inibitória, que foi introduzido mais pela processualística brasileira. Aí a gente precisaria de um grande debate para essa questão. Agora, do 927B, aí eu me preocupo demais, principalmente, com o parágrafo 2º. Por que com o parágrafo 2º? Ele diz assim, para a responsabilização objetiva do causador do dano, bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização, deve também ser levada em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público ou por agência reguladora, podendo ela ser aplicada tanto a atividades empenhadas em ambiente físico quanto digital. Isso aqui, eu venho estudando direito comparado há muitos anos, mas eu não me lembro de ver isso em lugar nenhum do mundo. É algo absolutamente inédito. E o que a gente tem aqui? Um mandamento obrigatório, né? Não é que nem lá do 944 que o juiz pode diminuir a indenização. Não, aqui ele pode diminuir, pode aumentar, ele tem que levar em conta na responsabilidade objetiva o grau de risco da atividade. Isso é algo absolutamente inédito. A gente não tem noção de como aplicar isso. Talvez o que possa, né, surgir num primeiro momento é que, bom, então eu acho que se o risco é muito grande, uma atividade de mineração, uma atividade de geração de energia atômica, então o juiz vai aumentar muito a indenização, e se for um risco pequeno, o juiz obrigatoriamente vai ter que diminuir. Então, é um artigo que eu posso trabalhar desde punitive damages aqui até uma subreparação muito grave da vítima, né? E só para vocês terem uma noção, olha as situações esdrúxulas que podem sair disso aqui. Eu posso, então, ter hoje uma sentença arbitral ou judicial absolutamente legítima. Se, por exemplo, eu tiver lá um grande dano numa explosão de uma mina, um caso de mineração que a gente pega, por exemplo, né, em arbitragem, uma grande obra de construção, e que dê um dano de 10 milhões, e talvez o juiz diga, não, mas a indenização aqui é 30 milhões.
Ou seja, e esse é um artigo que, engraçado, quase ninguém está falando dele. Né? E é um artigo que talvez vai permitir uma utilização de punitive damages muito mais intensa, ou de uma função pedagógica muito mais intensa lá do que o 944A, que está todo mundo falando, né? Que é daquela sanção, etc. Aqui, só que lá pelo menos está limitado a 4 vezes o dano moral, é só para dano moral. Aqui não tem limitação nenhuma. Né? Pode ir para baixo, pode ir para cima, moral, essa patrimonial, e mais, obriga o juiz. Não dá nem para dizer assim, tá, mas esse artigo aí diz que o juiz pode levar em conta, então acho que o juiz não vai, isso vai ser letra morta, não. Aqui diz que o juiz obrigatoriamente leve em conta. Se o juiz não levar em conta, é contra a legem. Se um árbitro fizer isso, é capaz de entrar com ação anulatória para anular a sentença. Porque simplesmente aqui há uma violação evidente à regra legal se o árbitro ou o juiz togado não levar em conta. Ele precisa levar em conta. Então ele vai ter que argumentar que como que ele levou em conta isso. Então mata um pouco o princípio da reparação integral em caso de responsabilidade civil objetiva, porque normalmente a gente vai ter para cima ou para baixo. E como eu falei, tem essas situações esdrúxulas, de repente, num grave risco, eu tenho um dano de 1 milhão e o árbitro vai botar para 10 milhões, ou o juiz vai botar para 10 milhões. E o contrário também é verdadeiro, e talvez aí me preocupe mais até, né? Porque eu acho que pode impactar especificamente naquelas pessoas mais hipossuficientes da nossa sociedade. Se eu tenho uma vítima que está entrando com uma ação indenizatória de uma pessoa que responde objetivamente, vamos supor um fornecedor de produtos ou serviços lá do CDC, ou uma outra atividade que talvez não seja de consumo, mas seja um pequeno risco, e está lá numa arbitragem. O que o juiz vai ter que fazer? O juiz vai ter que diminuir a indenização. Ou seja, eu estou impedindo a vítima de receber uma indenização integral, o que levaria a uma situação absolutamente esdrúxula, que talvez se o advogado dissesse o seguinte, olha, mas aqui essa pessoa responde objetivamente, mas a gente tem muita facilidade para provar culpa. Então, nós não vamos entrar com ação baseada no artigo 927 da responsabilidade objetiva. A gente vai entrar com uma ação baseada na culpa. Ou seja, uma vítima, isso seria, eu acho que inédito na história da responsabilidade civil, uma vítima que escolheria a responsabilidade subjetiva, que lhe é desfavorável, mas talvez seria a única forma dela garantir reparação integral do seu dano. Então, a gente está subjetivando a responsabilidade objetiva, ou seja, fazendo com que a responsabilidade civil objetiva possa dar, em alguns casos, uma resposta menos efetiva para a vítima do que a responsabilidade subjetiva, o que me parece que é algo inédito e me causa uma preocupação muito grande para tentar pontuar aquilo que mais me preocupa em relação ao 927, que tinha sido a tua pergunta, Letícia. Perfeito. Eu até pensei numa possibilidade até em sentido oposto, sabia? Se é uma atividade de baixo risco, mesmo assim, se conseguiu causar um dano, então eu vou aumentar, porque você deve ser muito irresponsável mesmo, se uma atividade de baixo risco conseguiu causar um dano. Então, também não se sabe para que lado vai. Só diz lá. Não se sabe para que lado vai, mas é isso que é interessante, né, Mauri? Foi muito oportuna a tua observação, porque a questão da responsabilidade civil objetiva ela surge no final do século XIX exatamente para extirpar esse tipo de questão. Né? Tudo que a gente fala, o grande virada da responsabilidade civil no último século foi a inversão do eixo da conduta do agente para o dano sofrido pela vítima. Todo o movimento de objetivação é esse, né? A grande dama da responsabilidade civil, o professor Genevieve Ney, diz expressamente: na responsabilidade civil responde aquele que teve a melhor oportunidade para contratar o seguro. Então, eu não preciso mais me imiscuir nessas... Mas é que ele teve culpa? Será que ele não teve culpa? Será que a atividade é de grande risco? É de pouco risco? Eu respondo objetivamente. Essa é a lógica de uma responsabilidade civil que é consentânea com uma sociedade de massas. Né? A gente tinha todo esse olhar para uma conduta do agente numa sociedade pré-industrial, do século XIX. E eu acho que a gente estaria reintroduzindo com essa reforma alguns elementos de subjetividade em relação à conduta que me parece são absolutamente estranhos à responsabilidade objetiva e são refratários a toda a evolução de tudo aquilo que fundou a responsabilidade objetiva e que fez com que ela surgisse como uma das possibilidades fundamentais de uma sociedade industrializada e de massas. Agora, professor,
ouvindo a reflexão sua e do Amaury, assim, o que parece também, a minha impressão é que, como vocês comentando, me parece que vai ser uma verdadeira roleta russa, né? A gente não sabe o que pode extrair dali, seja uma coisa positiva ou o que poderia, enfim, o que poderia surgir. Aí veio meu questionamento. Você acha que, para evitar isso, você entende que deveriam ser acrescidos mais critérios, ou seja, uma especificação mais objetiva de como serão aplicados esses critérios? Ou você entende que a supressão, por exemplo, do parágrafo poderia trazer já uma solução e um equilíbrio maior para a aplicação do 927? Talvez seja uma estreiteza mental minha, Letícia, mas eu efetivamente não consigo tirar nada de bom desse parágrafo. Né? Então, eu acho que não é uma questão simplesmente de aumentar critérios. Se infelizmente ele vier a subsistir, eu acho que então pelo menos que ele seja modificado para que se acrescentem critérios. Mas mesmo com critérios, me parece que ele vai exatamente na contramão da lógica da responsabilidade objetiva. Não é essa a lógica da responsabilidade civil. Me parece que aqui ele não é uma contradição em termos, mas ele é um contradição em lógica, ou seja, ele é uma contradição lógica com a responsabilidade objetiva. Então, não é simplesmente que eu tenho uma antipatia porque eu acho que faltaram critérios. Né? O que me parece que realmente aqui a ideia por trás é ruim. Né? Se a gente fosse usar talvez aqui, se me permitem, talvez aqui a licença poética, a gente for utilizar naqueles defeitos lá do Código de Defesa do Consumidor, aqui não é um defeito de produção, aqui é um defeito de concepção, de design, de projeto mesmo. Eu tinha que ser afastado de maneira absoluta do nosso ordenamento. Espero que esse seja um parágrafo que não seja aprovado, porque realmente ele vai, além de não só o que eu penso, que eu acho que é muito ruim, mas ainda quem possa gostar dele, eu acho que ninguém vai negar que vai gerar uma insegurança jurídica absoluta durante anos. Né? O que é exatamente o que alegadamente essa reforma visa combater. Né? Ele diz, não, o que a gente está fazendo aqui, né, eu soube até que o meu amigo Flávio Tartucci esteve aqui anteriormente, né, no programa falando, e ele mesmo teria dito, não, mas a maioria das coisas que eu estou fazendo aqui, quando eu vou atualizar o meu manual, vai ser assim, olha, continua exatamente como era na jurisprudência e na doutrina. Na responsabilidade civil, ao contrário, né? Ou seja, todo mundo que for atualizar os seus livros, caso passe da maneira que está, tem que reescrever o livro inteiro. Né? Porque as funções mudaram, a principiologia mudou, a ideologia por trás mudou, os critérios mudaram. Em responsabilidade civil, eu acho que ninguém negaria que é um código absolutamente novo. Né? Ou seja, não é uma reforma. Eu não estou falando da reforma total, estou falando do que a gente, né, se propôs a debater aqui hoje, que é exatamente o livro de responsabilidade civil. E essa opinião não é só minha, eu acabei de externar, né, a opinião do professor Menezes Cordeiro e de tantos outros. Professor, só para não deixar nada para trás, uma outra, né, grande dúvida também está no 277A, que, né, traz questão, todo mundo tem o dever de evitar a ocorrência de danos previsíveis. Daí, se você puder comentar essa questão do que seria um dano previsível que lhes seriam imputáveis. Amaury, na realidade, eu até acho que aqui, como eu acabei de falar, a gente teria que fazer um grande debate para saber se é interessante ou não trazer para o seio da responsabilidade civil toda uma discussão de prevenção. Né? Ninguém é contra prevenir dano, todo mundo quer prevenir dano. Né? No mundo ideal, danos não aconteceriam. Né? Então, quanto mais a gente puder prevenir, é ótimo. Então, eu não estou dizendo aqui, evidentemente, que eu sou contra a prevenção de danos. Muito antes, pelo contrário. Todo mundo é a favor, né, de que os danos sejam prevenidos, ou seja, que eles não venham a acontecer, e toda a sociedade normalmente vai envidar todos os esforços para que isso aconteça. Então, para deixar bem claro, porque eu já vi uma pessoa dizer assim, mas o pessoal que é contra a prevenção de danos. Não, ninguém é contra, ou pelo menos ninguém em sã consciência é contra a prevenção de danos. A questão é interessante trazer toda essa regulamentação para o seio da responsabilidade civil. Foi feito na Argentina, eu ainda estava falando com alguns colegas lá, há opiniões divergentes sobre se foi interessante ou não, né, na reforma argentina, e acho que pelo menos aqui a gente não teria uma insegurança tão grande, porque na verdade, nós já fazemos isso, né? A questão é isso, exatamente qual a necessidade, qual a conveniência de trazer isso.
A gente já faz isso, né, por intermédio da tutela inibitória, basicamente, ou seja, todo mundo previne danos com ações cíveis, etc., e também com todos os outros, né? O Ministério Público entra com uma ação civil pública, a Anatel, como eu acabei de falar, manda parar de vender um determinado produto que tem uma potencialidade de causar danos, o PROCON faz a mesma coisa, então a sociedade inteira está imbuída nisso. E aí eu acho que realmente seria um debate aí de mais de 1 hora só nisso, para saber se é conveniente ou interessante trazer isso para a responsabilidade civil, né? Por isso que eu fico numa reforma que não se... não intencionava ser uma mudança radical de tudo que havia, esse talvez seja o meu maior desconforto com essa questão da prevenção, né? Ou seja, sem um debate tão grande na responsabilidade civil brasileira, já colocar isso como um artigo de código. Perfeito, obrigado, professor. Só para esgotar o assunto. Na medida do possível, ó, como você disse, a gente podia ficar horas aqui falando só dessa palavra. Indo para a próxima pergunta, vamos agora para o 936A, parágrafo único, né, proposto pela reforma, que foi incluído no PL, que amplia o conceito de guardião. Aqui vou tomar a liberdade de ler rapidinho o parágrafo único. Considera-se guardião, para fins do disposto no caput, quem exerce por si ou por terceiros o uso, a direção e o controle da coisa, ou quem dela obtém um proveito. Daí perguntar se o senhor acha que essa mudança é vantajosa para garantir maior proteção à vítima, né, que sofre dano da coisa ou do alguém guardado por este guardião. Ou talvez tenda a embaralhar, dificultar a responsabilidade objetiva. Ótimo. Mauri, eu tenho, na verdade, 2 críticas aqui. Uma eu fiz em relação ao capto. Na verdade, eu também já escrevi um artigo que está no Conjur, é de fácil acesso para todos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para não tomar muito do nosso tempo, porque acho que tentei explicar tudo lá. Então, na verdade, é engraçado. Tem um capto limitador, um capto que limita e um parágrafo único que aumenta de maneira indevida a responsabilidade pelo fato da coisa. Eu até nesse artigo acabei não falando praticamente do parágrafo único, falei basicamente do capto. Eu começo, então, pelo fim, que foi a tua pergunta específica, né? A teoria da guarda em si é a teoria clássica da responsabilidade civil pelo fato da coisa, né? Então, isso não deveria causar nenhum desconforto, nenhuma preocupação. Agora, o que causa realmente é a última palavrinha, né? Porque toda a teoria da guarda clássica diz que realmente se considera guardião, né, quem exerce por si ou por terceiros o uso, a direção, o controle da coisa. Então, a doutrina costuma dizer, olha, o guardião é aquele que tem o controle efetivo da coisa. Tanto que, por exemplo, né, um caso clássico de um manual, se eu pego o meu carro e entrego para a Letícia, porque ele disse, olha, professor, preciso ir ali na farmácia comprar um remédio, empresta seu carro. Claro, pega aqui a minha chave, né? E vamos supor que ela se envolve num acidente, eu respondo. Porque não houve uma transferência efetiva da guarda. Se acha que atos como esse, um mero empréstimo rápido, não há uma transferência da guarda. Mas o critério da guarda, do guardião da coisa, é um critério clássico, centenário, no direito civil. O problema é que o código acrescentou ou quem dela obtém um proveito. E isso realmente seria algo absolutamente contrário a tudo que a gente estuda há muitos anos, porque se eu admito que responde não apenas a pessoa que tem a guarda, a direção da coisa, que é o critério clássico em todos os países que eu conheço, mas também daquela que obtém proveito, não apenas o guardião responde, como, por exemplo, se eu estou dando carona para alguém, a pessoa vai responder, porque ela se aproveita da coisa. Se a gente vai para uma arbitragem agora, qualquer pessoa, talvez, que financiou uma grande obra, vai ter que responder. Porque ela está se aproveitando, de uma certa maneira, também está tendo lucro daquela operação econômica. Ou seja, se a gente imaginar que todo mundo que obtém proveito, né, na realidade é o seguinte, praticamente tudo agora que for uma coisa pública, tu pode botar no polo passivo todo mundo, que teoricamente todas as pessoas daquela comunidade obtêm proveito daquela coisa. Imagine que a prefeitura fez agora um parquinho maravilhoso, né, e a gente entra com uma ação contra a prefeitura, eu posso entrar contra as pessoas do bairro também, que não tem nada a ver, que não tem o dever de vigilância sobre aquilo, né? Então, ainda num dos casos que eu comento nesse artigo, algumas pessoas invadiram um paiol do exército que não estava bem guardado e pegaram várias armas e causaram danos com aquilo. Responsabilidade civil pelo fato da coisa do Estado.
E aí, qual é o problema? Né? Que se eu posso agora com todo mundo que teve proveito com isso. Imagina, então, talvez se agora com aquelas armas uma pessoa acabou destruindo o meu concorrente, ou seja, deu tiro aqui na cafeteria do lado da minha, eu tenho que indenizar também, porque eu tive um proveito com o uso daquela coisa. Então, isso abre uma caixa de Pandora que eu nunca vi em outro país por fato da coisa. É um artigo sensível que tem precisado de muito debate, porque a nossa tradição, né, Mauri, a gente nunca teve um artigo. Ao contrário de países como a França, como Portugal, a gente nunca teve um artigo para fato da coisa. Né? Mas é um problema que a gente já resolvido há mais de 100 anos, porque o Bevilacqua já não colocou isso, né? E a doutrina e a jurisprudência utilizava a responsabilidade civil do fato da coisa sem maiores problemas. Só daí se positivou com esses problemas, né? Com esses problemas graves. O artigo que eu escrevi falou também o seguinte, porque o caput diz, o proprietário ou o guardião será responsável, independentemente de culpa, pelo dano causado pela coisa, salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Mas, na verdade, a maior parte dos casos em que eu tenho responsabilidade civil da coisa, ela é usada contra a minha vontade. Quando a gente usava a responsabilidade subjetiva, antes de 2002, a gente costumava até fazer aquela divisão, né, entre culpa em vigilando e culpa em eligendo. Culpa em eligendo, aí foi com a minha vontade. Esse exemplo que eu acabei de dar, eu dei a chave do meu carro aqui para a Letícia ali na farmácia comprar um remédio, que ela tá louca de dor de cabeça. Ok, aí eu elegi a Letícia como motorista do meu carro. Mas, e ela usou com a minha permissão, não foi contra a minha vontade. Ela não roubou a minha chave. Agora, os casos mais impactantes de responsabilidade civil pelo fato da coisa são esses, como eu acabei de dizer agora, do TJ de Minas, que invadiram um paiol do Exército e usaram as armas. Foi contra a vontade do Exército. Foi contra a vontade do poder público. Quando um amiguinho do meu filho vai na minha casa e rouba a minha pistola, a minha arma, e dá um tiro em alguém, é contra a minha vontade. Quando o meu vizinho entra sem permissão aqui na minha garagem e pega a minha motosserra e depois causa dano a alguém, é contra a minha vontade, mas ela não estava bem guardada. Assim como o meu carro não estava bem guardado quando o meu vizinho pegou a minha chave sem autorização, quando pegou a minha arma, quando pegou a motosserra, quando pegou a patrola de uma determinada construtora sem autorização e causou dano a alguém. Então, os casos mais importantes de responsabilidade civil pelo fato da coisa são os casos em que a coisa é usada contra a vontade do guardião. Eram que antigamente, né, quando ainda era a responsabilidade subjetiva, a gente chamava de culpa em vigilando, né, e que realmente era contra a nossa vontade. Então, é engraçado porque o 936A, o caput, então, ele limita de maneira drástica, praticamente metade dos casos de responsabilidade pelo fato da coisa que a gente tem como clássicos há 100 anos, e o parágrafo único, então, aumenta de maneira drástica casos que nunca foram de responsabilidade pelo fato da coisa. Então, de fato, geraria aqui uma revolução no fato da coisa, de uma maneira que eu acho que... Eu confesso o seguinte, eu acho realmente que a comissão nunca quis isso, né? Realmente foi uma falta de revisão, e por isso, né, que espaços como esse, para que a gente intensifique o debate, são tão importantes. Professor, faz todo sentido esse comentário. E, de fato, assim, dá, pelo menos a sensação que eu tenho quando o senhor pondera, é de que, de fato, há quase uma inclusão, assim, ele abrange uma forma de que fica imprevisível até de quem vai figurar no polo passivo da demanda de indenização. Então, a gente fica também, não só na roleta russa em diversas sessões, mas nesse sentido, assim, vamos incluir todo mundo, porque talvez depois a gente vê quem vai tirando. Então, fica uma questão indefinida e quase uma condição econômica que a gente não consegue nem precisar. Tu vai para o deep pocket, né? Tentar achar um link com alguém que tenha dinheiro para dizer, não, mas ele se beneficiou também. Né? Então, isso seria interessante. Ou seja, imaginemos aqui o filho que pega o carro do pai, filho maior já, para não dizer que é por fato de terceiro, que pega o carro do pai, só que tanto o filho como o pai tem um carro muito velho que não tem patrimônio. Ele causa uma tetraplegia, que seria uma indenização de 500 mil, mas com esse carro antigo que não vale quase nada, ele está dando carona para o amigo milionário. O amigo milionário se beneficiou. Então, agora o amigo milionário eu boto no polo passivo e cobro dele. Ainda ganha um carro novo. E aí,
Mas, professor, passando um pouco para a próxima pergunta, no artigo 944 do Código, na verdade, não no Código atual, ele já estabelece uma indenização que ela deve corresponder ao dano. E aí há uma ressalva no parágrafo único no sentido de que essa excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano possibilita ao juiz reduzir a indenização. A proposta da reforma, ela busca alterar essa lógica ao incluir expressamente a possibilidade de sanção. Como é que o senhor entende essa mudança? Você acha que ela distorce, reforça, ou ela amplia as funções da responsabilidade civil? Ótimo, não, obrigado. Letícia, sabe que aqui, mais uma vez, de fato, o 944A, né, se eu não muito me engano, estou abrindo ele aqui, é o que realmente vai falar um pouco dessa possibilidade do que alguns entendem aqui como punitive damage, outros acham que é simplesmente uma função pedagógica menos intensa, não interessa, mas, de fato, tu falaste muito bem, que é uma coisa absolutamente nova, né? Mas eu queria fazer uma ponderação inicial pelo seguinte: o que a gente tem que entender em responsabilidade civil, e aí quando a gente vai olhar as questões principalmente dos países de common law, e quando a gente estuda um pouquinho, principalmente punitive damage, a história desse instituto em vários países, que é completamente diferente na Inglaterra do que nos Estados Unidos, né? Punitive damage na Inglaterra é uma coisa completamente diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas uma coisa é unânime em todos esses países, seja na Austrália, na África do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos, países de common law que muitas vezes têm uma certa predileção pela aplicação dos punitive damages, é que isso de maneira nenhuma é um atentado contra a função compensatória. Isso de maneira nenhuma atenta contra o princípio da reparação integral do prejuízo. Ou seja, não é porque um determinado, por exemplo, magistrado nos Estados Unidos vai combinar punitive damage que ele vai, de alguma maneira, diminuir as compensatory damages. Ou seja, as compensatory damages, que é o que a gente faz aqui, tradicionalmente em países de tradição romano-germânica, elas se mantêm integrais. Né? Então, lá quando ele vai fazer isso, ele vai dizer, olha, tem um dano moral aqui da Letícia que sofreu um acidente. Né? Então, ela ganha, vamos supor aqui, os $100 mil de compensatory damages, mas também, como quem a atropelou foi um motorista bêbado, reincidente, etc., eu vou punir ele em $1 milhão, que são as punitive damages. Mas então não há antinomia entre as indenizações. E aí, então, a primeira resposta, o que eu acho do 944A, se eu não me engano, né? Do 944A, assim, não é algo que é da nossa tradição, não é tradição de nenhum país, né? O próprio Código Civil argentino vetou as reformas na Europa, ninguém aceita isso porque acho que não é da nossa tradição. Ou seja, aqui no direito civil continental, quem pune, quem é responsável por dissuadir é o direito público. Agora, o que me deixa... Mas, assim, eu te confesso até que eu acho que essa limitação que eles fizeram de 4 vezes o valor talvez limitaria um estrago maior, mas também, ao mesmo tempo, daí parece que não chega à consequência que eles querem, né? Porque se é só 4 vezes mais, se eu tenho uma grande empresa, né, e eu tenho lá um dano moral de 50 mil, que é o que a jurisprudência dá para determinado dano, aí eu vou poder dar o quê? 250 mil? Resolve o problema? Não resolve o problema. Né? Mas o que me deixa mais preocupado é que, na realidade, no artigo 944, eu tenho alguns dispositivos, algumas propostas de reforma, melhor dizendo, que vão contra a função reparatória. Né? Então, como se existisse aqui uma antinomia ou uma batalha entre funções da responsabilidade civil. Então, no 944, o que me preocupa assim, sobremaneira é que realmente, aí não o 944A, né, que eu estou falando, mas do 944 em si, o próprio parágrafo 2º diz o seguinte, ó, em alternativa à reparação de danos patrimoniais, a critério do lesado, a indenização compreenderá um montante razoável correspondente à violação de um direito ou, quando necessário, a remoção de lucros ou vantagens oferidos pelo lesante em conexão com a prática do ilícito. Ou seja, ele está simplesmente dizendo que a vítima pode revogar o princípio da reparação integral e a própria função reparatória em todos os casos de reparação de dano patrimonial. Ou seja, e substitui por o quê?
por um montante razoável correspondente à violação de um direito. Como é que eu vou quantificar isso? Pela hierarquia do direito e pela censurabilidade da conduta? Mais uma vez, né, uma inversão do eixo da responsabilidade civil. A gente não se preocupa mais com o dano, mas com a conduta. E aí, basicamente, é como a gente qualifica direito penal. Né? Toda vez eu leio esse artigo, eu lembro da professora Genevieve Fineira dizendo, né, olha, foi com a responsabilidade objetiva que a gente tem exatamente essa independência, finalmente a gente tem uma independência científica absoluta em relação ao direito penal. Né? A gente não quer mais saber se a pessoa foi realmente culpada ou não, ou se a ação dela é muito censurável. E agora é o seguinte, em qualquer caso, em objetiva, em subjetiva, em moral, em dano patrimonial, eu posso simplesmente, em todos os casos, pedir o seguinte para o juiz, olha, eu não quero a indenização do dano causado, eu quero que tu me estipule um valor em relação à violação do direito, que é mais ou menos o que a gente faz em direito penal. Né? A gente vê qual é a hierarquia do direito violado, se é a vida, se é a integridade física, se é patrimônio, e a censurabilidade do autor, se é dolo, se é culpa, etc., e a gente fixa lá uma pena. Então, é isso que me incomoda mais, é que parece, né, que nesse projeto, que para introduzir uma função mais pedagógica, nós teríamos que achatar a função reparatória. E isso não é feito em lugar nenhum do mundo, e eu confesso a vocês que eu não vejo qual o motivo para isso. Né? No parágrafo 1º é a mesma coisa, ou seja, mais uma vez, a possibilidade de diminuir a indenização com culpa leve e dano grande, mesmo na responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é exatamente essa que alijou a análise do juiz da culpa. Né? Ele não faz mais isso, exatamente porque não é da lógica da responsabilidade objetiva. E a própria comissão de responsabilidade civil, aliás, um elogio que eu faço aqui de maneira muito honesta do ponto de vista intelectual, ela diz expressamente no relatório, ela diz, olha, isso aqui é minoritário no direito brasileiro. Né? A maioria das pessoas acha que eu não tenho que utilizar essa diminuição ou essa possibilidade de diminuir a indenização na desproporção entre culpa e dano na responsabilidade objetiva. Mas então, qual o sentido de impor uma visão minoritária numa reforma de Código Civil que não deveria ser assim uma virada copernicana? Me parece que aqui é muito complicado. Inclusive, o argumento que é dado, que é um argumento de Law and Economics, que é dado no relatório da comissão, me parece que é absolutamente inaplicável. Né? Eu até conversei antes aqui com um ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, só para validar minhas impressões. Eu falei, será que eu estou vendo errado isso aqui? Ou será que eu estou pensando mal? Mas ele disse o seguinte, não, é importante isso, porque senão a gente não dá nenhum incentivo para o empresário agir bem, se ele tem que indenizar tudo, se mesmo fazendo as coisas bem feitas. Eu digo, mas como não? O maior incentivo para qualquer um que está numa atividade de risco é exatamente evitar dano de indenização, dano de despesa de indenização, despesa de defesa, despesa reputacional. Esses são os grandes incentivos. Se um empresário ele é absolutamente relapso, mesmo tendo todas essa possibilidade de enfrentar inúmeras despesas e não muda a sua conduta, me parece absolutamente difícil de acreditar de que um empresário agora vai mudar a sua conduta porque pela primeira vez, mas agora, se a gente fizer tudo certinho e ainda assim causar dano, talvez o juiz diminua um pouco o nosso dano. Né? Eu tento imaginar aqui, tomar um pouco o mundo real como pano de fundo, né? Imagina a conversa de um diretor jurídico com empresários, assim, doutor, agora, como diria Noel Rosa, a gente tem que se aprumar. Por quê? Não dá mais para ficar violando toda a legislação ambiental, trabalhista, do consumidor, a gente tem que ser certinho. Por quê? Porque agora vale a pena. Por quê? Porque agora a gente não vai mais indenizar nada se a gente for certinho. Não, a gente vai continuar indenizando tudo igual. Mas talvez, se a gente for certinho, diminui um pouco a indenização. Eu digo, mas então é um incentivo muito menor do que eu já tinha antes e eu não me aprumava. Então evidentemente que eu não vou mudar a minha conduta agora, né, porque agora existe um incentivo que é muito menor do que já existiam anteriormente. Então, me parece que realmente aqui é um artigo que não contribui para aquilo que a comissão confessadamente esperava que ele contribuísse. Bem, obrigado, professor. Eu só
me veio à cabeça aqui, nessa questão, né, do parágrafo 2º, quando ele estabelece como alternativa. Daí fica, principalmente essa parte, quando necessária remoção do lucro ou vantagens auferidas pelo lesante. Daí me parece oferecer uma alternativa, ou você leva o dano, ou você elege, né, o disgorgement of profits, a remoção do lucro ilegítimo. As duas coisas juntas não existe mais a possibilidade, agora é um ou outro. Tem esse problema, eu concordo contigo, mas assim, o problema maior, e que também aí a comissão confessa isso no relatório, é que, como tu bem falaste, a questão, né, do disgorgement, ou que a gente, no direito brasileiro, já tem muito livro sobre isso, e a gente, em português, acabou chamando de lucro da intervenção, há uma unanimidade, praticamente, no direito brasileiro, em toda a doutrina, ou respeitosas exceções, em toda a doutrina e na jurisprudência, no STJ, que eles dizem, não, isso aqui é um problema de enriquecimento sem causa. Nos países de tradição romano-germânica, a gente não adotou essa solução da common law do disgorgement damage. A gente trabalha isso pelo enriquecimento sem causa. Foi assim nos outros países. E é assim no Brasil, naquele leading case do ministro Cueva, e depois do livro do Sérgio Sávio, da Sabrina Jucós, todo mundo que escreve, a maioria das pessoas que escrevem, né? Eu sei que essa é uma opinião divergente que tem do Nelson Rosenbaum, meu querido amigo, e que ele, de maneira absolutamente legítima, advoga o contrário. Mas olhem o nível de insegurança jurídica, porque daí está aqui, tem essa opção, como tu disse, né? Parece que um exclui o outro, ou eu tenho disgorgement, ou eu tenho a indenização do dano patrimonial, e mais, lá na parte de enriquecimento sem causa, também botaram o lucro da intervenção. Então, agora, eu não sei agora se eu posso acumular pedido, eu não posso acumular pedido, eu obrigatoriamente tenho que ir pelo lucro da intervenção, ou eu posso fazer isso na responsabilidade civil. Então, virou uma situação que não existe em nenhum outro lugar do mundo, ou seja, em que o lucro da intervenção foi positivado, mas foi positivado no enriquecimento sem causa e na responsabilidade civil, né? O que vai gerar uma insegurança total. Realmente a gente vinha, como é que eu posso dizer, chegando a um consenso muito interessante, tanto em doutrina como em jurisprudência nessa situação, e que eu acho que, mais uma vez, a gente positiva uma interpretação, um posicionamento super respeitável, né? Mas minoritário, confessadamente minoritário. E acho que isso só serve para gerar, mais uma vez, insegurança jurídica e também indo exatamente contra aquilo, né? Eu ouvi várias vezes o ministro Salomão falar, não, essa reforma aqui é só para colocar aquilo que a jurisprudência e a doutrina já tinha pacificado, a gente vai colocar isso dentro da lei agora. E parece que em responsabilidade civil a gente tem realmente uma revolução, né, com a positivação de muitos posicionamentos amplamente minoritários no direito brasileiro. Professor, só uma dúvida que surgiu no comentário do senhor, mas eu vou voltar um pouco para a função pedagógica, porque parece uma inovação em que ainda se estão se construindo de como seria aplicada. Surge apenas a dúvida, assim, como que o senhor entende que essa função pedagógica ela poderia ser aplicada pelo juiz ou até mesmo pelo árbitro no caso concreto? A gente sabe, pelo menos até pelo que percebe-se que a condenação ela não seria para a parte, né, cairia para um fundo específico, enfim, não seria uma indenação direta. E aí eu queria entender como é que o senhor entende que isso poderia funcionar, como é que se aplicaria e como é que poderia ser feito na prática. Ok. Eu não me lembro até agora, estou relendo aqui, Letícia, eu acho que isso vai para um fundo, pode ir para um fundo, não é? Não me lembro mais agora. De acordo até com o próprio Tartucci sobre o tema, isso não seria uma indenização direta. Então, essa função pedagógica é como se fosse igual ao que acontece nas relações de consumo, em que poderia ter em vez de ir para a vítima, ela iria para um fundo, e esse fundo depois ele geraria como é que ficaria essas questões, essas indenizações para políticas. Sim, mas eu acho que não foi isso que foi positivado. Eu acho que o que foi positivado foi que eu acho que o juiz, vou tentar reler aqui agora, o juiz pode mandar para o fundo, né? Mas eu acho que há uma possibilidade de ir para... Isso, de uma possibilidade, isso. Então não dá para dizer, não, sempre vai para um fundo. Não é isso, né? Em alguns casos, caso pedagógico, caso de especial gravidade, o acréscimo será proporcional à gravidade, poder se agravar até o quádruplo, considerando a condição econômica do ofensor. Na fixação do montante de... É o sexto, né? Respeitar as exigências processuais, o juiz poderá reverter. Parte. Isso, perdão. Então, na verdade, parece que é o contrário aqui, né?
não só é só uma possibilidade, como é uma possibilidade só de parte. Então, eu acredito que a vítima sempre ganharia pelo, né? Acho que é a interpretação que a gente faz aqui, ó. É verdade, desculpa, professor. Né? O juiz está certo. poderá reverter parte da sanção. Então, na verdade, a vítima sempre ficaria com alguma coisa, né? Então, parece que o que foi positivado, eu não sei se depende, se não era a opinião do Tartucci que deveria tudo, porque até acho que ele falou, eu perdi muita coisa, então, de repente, na opinião dele, não sei, estou elucubrando aqui, né? Não sei se é isso ou não, eu não quero botar aqui palavras na boca dele, mas talvez seja isso, talvez ele achasse, né, que devia ir tudo para um fundo, mas o que está no PL não é isso. O que está no PL é que somente parte pode, ou seja, pode ir tudo para a vítima sem o menor problema. Letícia, tu falou assim, dos critérios aqui, né? Eu acho que até esse artigo, ele até nesse caso tem bastante critérios, né? Eu acho que os critérios de o que deverá ser levado em conta, e eu acho também que a gente tem todo um direito comparado, que a gente pode se servir dele, né, para utilizar esses critérios de maneira correta. Então, eu até não tenho tanta preocupação. Claro que isso vai gerar, no início, vai gerar muita divergência, vai gerar muita segurança, porque é uma norma complexa que não faz parte da nossa tradição jurídica, então, evidentemente. Mas eu até acho que a norma estabelece alguns grandes critérios, né? Então, eu não tenho uma crítica tão feroz à norma, na realidade, da falta de critério de como quantificar essa indenização pedagógica, ou punitiva, ou moralizante, como querem falar. Mas a grande questão é que ela acabou sendo algo que foi introduzido num sistema que definitivamente não está acostumado com isso, e acho que também com esse limitador de 4 vezes, né, pelo menos sempre quando eu ouço os grandes defensores da admissão ou da introdução de uma função punitiva na responsabilidade civil do direito brasileiro, eles sempre dão esses grandes exemplos, né? Mas tem lá, então, uma grande empresa de telefonia, um grande banco que descumpre, que fica cobrando uma taxa, né, dos seus correntistas, e aí é uma piada, porque daí o dano moral lá é 5 mil, é 2 mil, e o banco não muda a conduta porque vale mais a pena para ele continuar com aquela conduta do que mudar, né? Eu digo, tudo bem, ok, concordo. Aí é que tem que entrar, né, o Banco Central com uma multa multimilionária, tem que entrar a CVM, tem que entrar o PROCON, a Anatel, etc. Ou o Ministério Público, né? Mas então, se é para a gente trazer isso para a responsabilidade civil, bom, então acho que não podia limitar em 4 vezes, né? E daí o banco agora, será que ele muda a conduta dele, porque em vez de indenizar 10, vai começar a indenizar 50? A gente cai no mesmo problema, né? Então, me parece que os grandes discursos a favor da introdução de punitive damage no direito brasileiro, ou quem não quer chamar de punitive damage, não tem problema, dessa função pedagógica no direito brasileiro, normalmente são ilustrados com esses grandes casos. Para esses grandes casos, agora que eu tenho essa limitação de 4 vezes, a minha impressão é que não funciona, não vai mudar nada nesses casos, né? Então, por isso que eu acho que apesar dos critérios, né, Letícia, eu tenho uma dificuldade enorme de ver isso adiantando para, né, ou pelo menos para esses grandes casos que costumam ser nos discursos a favor de uma função pedagógica, o grande mote, o grande motivo que leva à introdução de algo que não é natural ao nosso sistema romano-germânico de responsabilidade civil, mas exatamente para solucionar esses grandes casos de grandes injustiças que nós deveríamos introduzir isso na responsabilidade civil brasileira. Perfeito, professor. Inclusive, obrigada pela explicação e peço desculpas pela confusão na hora de explanar minha pergunta, mas eu acredito que o senhor conseguiu desenvolver e com certeza sanar todas as dúvidas que eu tinha. Muito obrigada. Que bom. Isso aqui, nossa penúltima pergunta, né? Não sei que surjam aí provocações espontâneas. O novo artigo, né, 944B, introduz polêmica indenização por danos indiretos. Embora, né, também aí, vários membros da comissão digam que a intenção seria apenas, né, tratar especificamente a perda de uma chance. Seria esse o limite da intenção, né, de quem propôs o projeto. Dito isso, o texto do 944B, quando traz esse conceito de dano direto, trata bem essa ideia? Ele, considerando a intenção, ele trata de forma apropriada com o conceito jurídico? Além disso, ou independentemente disso, ou considerando isso, corre o risco de flexibilizar demais o nexo causal, né, indo contra o que diz o 403 do Código Civil?
A Mauri, acho que falhou um pouquinho a minha internet. Tu perguntou sobre aquela questão se o artigo diria respeito à perda da chance, né? Ou se ele se limitaria a isso. Se, apesar de falar, danos forem certos, seja eles, vamos lá, a redação é: a indenização será concedida se os danos forem certos, sejam eles diretos, indiretos, atuais ou futuros. Daí há um grande debate aí brasileiro, a gente também comentou lá atrás, assim, basicamente, assim, não é segredo para ninguém que as principais arbitragens do país hoje, assim, volume, são grande parte uma discussão sobre a possibilidade ou não de danos indiretos no mercado de capitais. Então, essa positivação de danos indiretos, a despeito de, né, alguns pronunciamentos públicos sobre só se tratar de questão de uma perda de uma chance, para que lado vai isso, como se houvesse questão? Não, a pergunta é excelente, Amorim, mas eu acho que assim, eu vou divergir assim, de maneira muito contundente do meu amigo Flávio Tartucci. Espero que, com todo respeito, com todo carinho, né? Espero que ele não veja isso como uma má vontade da minha parte. Mas, de fato, assim, eu não consigo concordar de maneira alguma que esse artigo seja sobre perda da chance ou que esteja limitado à perda da chance, né? Primeiro, não há conexão lógica necessária entre o capto e os artigos de perda da chance, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, né? Nenhum lugar do mundo que se positivar a perda da chance, né? E talvez a pessoa até possa pensar, né? Talvez quem conheça um pouco da minha produção diz, nossa, o Rafael lá deve estar feliz com esse artigo de perda da chance, ele que escreveu o primeiro trabalho no Brasil sobre isso, lá em 2001 e tal, e ele gosta muito desse tema. E eu me lembro quando falaram para mim, o que tu acha? Eu digo, não precisa. Em lugar nenhum do mundo tem artigo sobre perda da chance, está todo mundo usando bem. Na Common Law não tem, no Sistema Romano Germânico não tem. Não tem artigo sobre perda da chance e a jurisprudência e a doutrina, assim como não tem um artigo sobre dano ósseo, né? Se eu quebrar minha perna aqui, a gente não precisa de um artigo sobre dano ósseo, né? Ou se alguém raspar minha cabeça num trote violento, não tem nenhum dano capilar, ou seja, a gente não precisa, né, da positivação de todos esses danos, que a gente vive num sistema de cláusula geral. E a doutrina remansosa no Brasil, absolutamente majoritária, todos aceitam. A jurisprudência, toda ela aceita a perda da chance. Os critérios foram bem postos pela doutrina e muito bem captados pela jurisprudência. Eu não tinha por que ter um artigo de perda da chance. Colocaram, né? E até foi uma sugestão de uma redação muito interessante do meu estimado colega também, o Daniel Carnaúba, que escreveu também um texto, acho que no Migalhas ou no Conjunto, explicando isso. Só que a redação final modificaram e ficou ruim. Então, assim, eu fico um pouco triste porque não precisava, mas agora tem um artigo de perda da chance e é um artigo ruim, né? Ele é mal redigido. Então, espero que seja realmente retirado os parágrafos de perda da chance. Mas, assim, eu acho que mais um argumento, Amaury, que para mim é definitivo, porque se a gente for dar uma olhadinha nesse artigo aqui, eu não tenho só os parágrafos de perda da chance, eu tenho também o parágrafo 3º e o 4º, né, que também são sob prova de dano, que não tem nada a ver, ou pelo menos não há uma necessidade lógica. Aliás, esses artigos aqui, como o 3º e o 4º, e eu acho que a prova de que eles não se submetem ao capto, é que em outros diplomas, como o Código Português, lá no artigo 564, são artigos específicos, né? A própria comissão confessa, né, que a influência deles para fazer o parágrafo 4º são os princípios europeus de responsabilidade civil, aquele documento de harmonização, que é o artigo 2.115, que é Proof of Damage, né? E também é um artigo separado, ele não é parágrafo de nenhum outro. Então, ou seja, o que acontece é que, como se mudou muito a responsabilidade civil, isso acontece em vários artigos. Nós temos aqui inúmeros parágrafos que não têm uma conexão lógica necessária com o capto, né? A gente viu isso lá no 927, a gente vai ver em outros artigos, e o 944B parece um exemplo muito claro disso. Eu poderia ter o parágrafo 1º e 2º um outro artigo separado, e o parágrafo 3º e 4º um outro artigo separado. Aliás, ficaria, inclusive, me parece muito mais sistemático, mas eu imagino que a comissão não queria fazer um artigo 944 A, B, C, D, E, F, G, e aí, então, utilizou essa técnica, digamos assim, de uma hiperinflação de parágrafos, né? Então, o que está no parágrafo 1º e 2º, então, acho que eu falei errado, capítulo, o que está no parágrafo 1º e parágrafo 2º podia ser um artigo específico de perda da chance, que eu acho que foi um artigo ruim, então ele podia desaparecer, e o que está no parágrafo 3º e 4º é outra coisa, sobre prova de danos, né? Então, não me parece que a gente possa ter essa tranquilidade em relação ao 944B, porque ele fala sobre perda da chance. Não, o capto dele é um artigo geral, né?
E aí realmente leva que a gente tem uma preocupação bastante grande. Por quê? Porque, em regra geral, a gente não indeniza dano indireto, ou principalmente dano futuro. Né? Alguns países, como o próprio Portugal, tem a positivação de dano futuro lá no 564, né? Eu até deixei aqui, mas ele fala, na fixação da indenização pode o tribunal atender a danos futuros desde que sejam previsíveis. Então, da maneira como está escrito aqui o 944B, eu acho que realmente é algo que pode gerar uma insegurança jurídica enorme, porque isso pode ser entendido pelo aplicador de direito como uma liberação muito mais ampla para danos indiretos e danos futuros, que são categorias, né, que normalmente há uma limitação, uma restrição muito grande de indenização no direito brasileiro. Então, sim, eu tenho muita preocupação com o capto 944B e também tenho essa preocupação principalmente com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º de perda da chance. Acho que não é um artigo de perda da chance, é um artigo que também tem perda da chance, e depois tem um outro tópico que poderia ser totalmente independente, como é no Princípios Europeus de Responsabilidade Civil, que foi a influência confessada da comissão, como é no 564 de Portugal. Então, eu acho que eles têm uma independência bastante grande do capto e poderiam ser artigos separados. Então, de fato, eu tenho uma discordância muito firme no sentido de que esse artigo não é um artigo de perda da chance e, portanto, o capto não deveria gerar preocupação nenhuma, porque é só por causa de perda da chance. Não, eu acho que é um caput geral, né, como, inclusive, prevê a boa técnica legislativa. O caput é geral e o parágrafo é que é normalmente muito mais específico. Me deixa curioso a questão, até também indireto, também muito debate, mas das questões de danos futuros também. Principalmente na arbitragem, sempre participo, dado que às vezes tem alguma dificuldade em lidar com situações contínuas, ou seja, o autor pede uma indenização por coisas que já ocorreram, coisas que ainda vão ocorrer. Há alguma dificuldade, como lidar para o quê? Há alguma clareza de que o dano vai ocorrer, mas eu posso desde já mandar indenizar um dano que ainda não ocorreu. Isso também não entra com mais um elemento nesse debate. Eu acho que sim, mas eu admito que a doutrina brasileira sobre dano futuro ela é tímida, mas eu normalmente, quando tenho ou um parecer para arbitragem, ou mesmo julgando a arbitragem, eu normalmente me vale muito o direito comparado, e eu acho que há vários países que desenvolveram muito isso. Eu acabei de falar do 564 do Código Civil Português. A jurisprudência da Corte de Cassação francesa é muito interessante. Eles têm uma regra desde 1932, ou seja, já faz algum tempo, e que eles dizem, né? Os danos futuros podem ser indenizados, mas desde que eles se apresentem como uma consequência certa e direta de um estado de coisas atual. Então, eu tenho que ter um grau de convencimento muito intenso para admitir que aquilo vai acontecer no futuro. Se eu tenho uma mera probabilidade, eu não tenho como indenizar agora. Eu tenho que esperar acontecer e aí indenizar após realmente a ocorrência do dano, porque senão, obrigatoriamente, eu vou cair naquele conceito de dano meramente hipotético, que são os danos não indenizáveis. Então, eu acho que a gente tem uma certa doutrina sobre isso, a gente tem a Guerra Dias, tem o professor Fernando Noronha, etc. E eu acho que a gente estava falando do 944, né, agora também, que escreveu muito sobre isso, a minha estimada colega Gisela Sampaio, de quem eu gosto demais também. Então, a gente tem se escrito sobre isso, acho que é tímido, mas pelo menos o seguinte, acho que a gente tem um mote já, ou tem um direcionamento doutrinário e jurisprudencial sobre danos futuros, mas que talvez a maneira como está redigido o caput 944B, eu acho que pode ser, sim, uma causa de insegurança jurídica. Professor, e aí até puxando um gancho, você entende que esse dispositivo, esse artigo, você acha que também você consegue imaginar uma reformulação desse artigo que possa facilitar ou que possa confluir de forma melhor com o Código Civil que a gente tem, no caso, inclusive de uma forma mais harmônica com o 403, ou você acha que, de fato, ele é um artigo que você entende que seria necessária a supressão dele, que ele não deveria ir para frente, até para evitar maiores discussões, ou pelo menos trazer uma maior segurança jurídica em relação sobre esse tema e evitar futuras aventuras que possam surgir ao longo e criatividades que possam surgir daqui para frente? Claro, não, eu acho a minha sugestão aqui seria realmente, eu acho que o mais simples aqui seria uma supressão do artigo, né? Porque
fora o parágrafo 4º, está tudo completamente já estabelecido em doutrina, em jurisprudência, ou em outros artigos, como o próprio 403, como tu bem citaste. Então, eu acho que só traz insegurança, né, e não segurança, que seria o grande propósito da reforma. Então, eu acho que aqui seria um artigo que, se fosse suprimido, melhor. Talvez o parágrafo 4º seja a única coisa que ainda não está bem desenvolvido em doutrina e jurisprudência. Eu até tenho um longo capítulo sobre isso na minha tese de doutorado, no meu livro sobre perda da chance, mas eu tenho um capítulo inteiro que fala sobre isso, sobre danos que podem ser indenizados simplesmente como consequências marginais de um risco criado, que é uma das hipóteses que está trabalhada no parágrafo 4º desse artigo que a gente está falando, né, do 944B, que diz, em casos excepcionais de pouca expressão... Não, desculpa. Me confundi. Era no outro 944 que tem isso em que pode, na verdade, o dano pode ser provado... não, tá certo. Esse mesmo, que pode ser provado simplesmente por uma estimativa, né? Então, acho que esse sim é uma... Estava certo. Esse sim é um dano... é uma possibilidade que a gente não tem no nosso direito, né? Então, eu acho que a minha sugestão para o próximo debate seria suprime tudo e abre um amplo debate sobre o parágrafo 4º. Esse eu acho que é um parágrafo que realmente mereceria um grande debate, porque é alguma coisa interessante, né? A produção de uma prova exata do dano se revela demasiadamente difícil e onerosa, talvez o julgador, o árbitro ou o juiz poderia, então, diante das margens de experiência, arbitrar um determinado valor. O que não seria aqui, se realmente existisse esse artigo, não seria um julgamento por equidade, que é um dos grandes medos, né, que a gente tem na arbitragem, porque aí seria a norma legal admitindo expressamente que o julgador julgasse com equidade e não por equidade, naquela distinção que o nosso caríssimo Zé Emílio Nunes Pinto gosta tanto de fazer. E partindo, então, para a nossa última pergunta, professor, eu queria, assim, além de todos os pontos que a gente já discutiu aqui, há outros artigos sobre o título de responsabilidade civil, em que, na sua visão, você considera que a reforma, como foi proposta, pode trazer preocupações relevantes para a doutrina ou mesmo para a aplicabilidade prática, enfim, ou que possa trazer uma certa dificuldade para a sua substituição no caso concreto? Olha, claro, eu sei que a gente já está com muito tempo, né, de programa, a gente precisa terminar. Claro, a gente poderia falar aqui mais horas e horas, mas talvez para ser bem sucinto aqui, talvez não levar mais muito tempo, e já que a gente estava falando de dano, a gente estava falando do 944, tem um artigo assim que me causa um desconforto profundo, que é o caput do 947, né, que ele fala que a reparação dos danos deve ser integral com a finalidade de restituir o lesado ao estado anterior ao fato danoso. Essa é a velha, desgastada, absolutamente anacrônica e superada fórmula do status quo ante. Então, toda a melhor doutrina brasileira já superou isso há muito tempo, ou seja, não é uma coisa de levar o status quo ante. Na verdade, se eu admito isso, e também o Daniel Carnaúba já escreveu isso, acho que no Migares ou no Conjur, eu não admito nem lucro cessante, né? Porque se alguém bate no meu carro, eu sou um taxista e só me leva o status quo ante, então eu não tenho direito àqueles lucros que eu ainda teria no futuro antes da batida. Então, toda a doutrina moderna diz que não. Na verdade, o que a gente tem que entender é qual é a diferença do estado em que eu me encontro agora, uma hipótese fática, depois do dano, e como que eu estaria se o dano não tivesse ocorrido, uma hipótese contrafática. E por isso é um conceito normativo de dano, é um assunto que me é muito caro. Eu escrevi um ensaio, não é nem um artigo, de quase 100 páginas sobre o conceito normativo de dano, agora em 2024, eu tento explicar isso à exaustão. E quando eu vi realmente no projeto aqui, esse 947 me causou assim, um desconforto, uma preocupação muito grande, porque isso realmente eu acho que pode ser um retrocesso enorme, né? E por isso que eu acho que assim, acho que são dois grandes vetores dessa reforma que me preocupa muito a responsabilidade civil. Esse 947, o que a gente falou do 944, é que parece que há uma inversão do eixo, né? Então, eu tenho aqui uma possibilidade agora de afastar o princípio da reparação integral em muitos casos, o 947, o 944, o 927B, né? Então, há uma diminuição da função reparatória e parece que, então, há uma inversão de eixo da responsabilidade civil. Tudo aquilo que era considerado como moderno
que é a inversão do eixo da responsabilidade civil da conduta do autor para o dano sofrido pela vítima, parece que a reforma ela propõe exatamente uma virada de 180 graus, que a gente retorne, e aí, claro, na minha opinião, eu respeito profundamente quem acha que isso talvez seja um movimento pendular da responsabilidade civil e seja o futuro, eu acho que é um retorno ao século XIX. Né? A gente vira novamente o eixo da responsabilidade civil do dano sofrido pela vítima para a conduta do autor. Então, esse é a preocupação, eu acho, que maior que eu tenho, e a segunda, que são os dois eixos assim que me causam um desconforto enorme, é a subjetivação da responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva, que é aquela responsabilidade que veio para superar uma responsabilidade pré-industrial, típica da sociedade de massa, em que a gente não queria saber se tinha culpa da gente, se tinha qual é o grau de risco, basta que a atividade fosse de risco. Agora, mesmo numa arbitragem, Amaury e Letícia, imaginem, eu vou ter que abrir agora toda uma prova, né? Mas eu estou numa arbitragem aqui que a responsabilidade é objetiva. Né? Deu um problema lá, um dano ambiental. E a gente está numa arbitragem aqui tentando cobrar esse dano ambiental, objetivo, ok. Ou em uma outra responsabilidade objetiva, um fornecimento de energia elétrica, alguma coisa assim. Antes, qual era a prova que a gente admitia? Olha, tu tem que provar qual é o dano, se teve nexo e quantificar o dano. É isso. Agora, talvez a gente tenha enormes perícias para provar se tem culpa, porque eu agora, como árbitro, eu não posso indeferir essa prova. Porque eu disse, não, doutor, eu quero provar que eu não tive culpa. Eu disse, mas isso é irrelevante, a responsabilidade objetiva não interessa saber se o senhor tem culpa ou não. Hoje eu indefiro a prova. O que eu vou fazer se isso aqui passa? Eu vou ter que ter uma grande perícia para saber se aquela concessionária ou aquela transmissora de energia estava de acordo com as boas práticas, se ele tinha culpa ou não. E depois eu vou ter que ter uma outra perícia para saber qual era o grau de risco da atividade dele. Então, até então, a gente tinha só perícia para talvez calcular dano. Agora eu vou ter que ter uma perícia talvez mais complexa, mais longa e mais cara para comprovar fatores ligados à conduta do agente causador de dano. E, portanto, é isso que eu digo, é a subjetivação da responsabilidade objetiva. Então, são esses dois grandes vetores que, na minha opinião, estão presentes na reforma, que representam, na minha opinião, um retrocesso muito grande. E que são essas subjetivações, que eu venho chamando de subjetivação da responsabilidade objetiva e de uma inversão do eixo do dano sofrido pela vítima para uma análise da conduta do autor. Me parece que isso são as grandes preocupações que a gente tem que fazer realmente um debate muito profundo para que a gente não se arrependa de algo que possa vir a ser positivado. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela entrevista, pelas suas colocações. Realmente o tema está aí, é para ser debatido. Não à toa é um projeto de lei, é para todo mundo se engajar no debate. É o que a gente espera, né, Maurício? Espera que realmente o Poder Legislativo se abra para a sociedade. Mais uma vez, foi uma reforma feita muito rápida. Ninguém duvida aqui do denodo, das melhores intenções dos membros da comissão, né? De maneira nenhuma. Mas realmente é muito rápido. A gente precisa debater tudo isso agora para tentar evitar, já que a gente está falando de responsabilidade, que a gente evite os danos que possam acontecer se for aprovada dessa maneira. Da precaução. Muito obrigado, professor. Eu agradeço aí em nome dos jovens no canal, em nome do canal Arbitragem. Acho que foi uma entrevista muito proveitosa. Não sei se a Letícia também gostaria de fazer algum agradecimento. Obrigada, Maurício, por conceder a palavra. Eu queria muito agradecer ao professor Rafael Petef por ter aceitado o convite. Eu aprendi muito, foi esclarecedor. Eu acho que os temas que foram trazidos e a forma como foram trazidos é essencial para o debate, e acho que esse momento agora, e reforçando muito o que o Maurício, que trazido pelo professor, é importante nesse momento a gente debater, porque para a gente poder discutir novas ideias, enfim, a gente conseguir ter um caminho crítico, enfim, do que vai vir. Então, eu só quero muito agradecer pela oportunidade e gostaria de dizer que a Maurício, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui, eu adoro fazer entrevista com você, é sempre incrível. E para o professor Rafael, estou te conhecendo agora pela primeira vez e foi um prazer enorme te conhecer, e é isso, eu só agradeço e queria desejar a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estejam nos assistindo. E eu também gostaria, então, de agradecer muito o convite, eu gostei muito. Eu também queria agradecer pela qualidade das perguntas, qualidade do debate, foi muito importante. E realmente, né, pedir a todos que se engajem da maneira mais importante, da maneira mais efetiva possível nesse debate. Eu acho que principalmente nós que somos professores, né, aí não é nem uma possibilidade, é um dever, né, de debater
uma reforma desse tamanho. Principalmente, então, que é professor de escola pública como eu, aí eu acho que é um dever funcional de se manifestar sobre essa reforma. Bom, obrigada, professor, e acho que é isso. Vamos dar um tchau a todos e até a próxima. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Pronto, agora estamos no off, professor. Tudo certo. A gente recebe a gravação nos próximos